Depois de um mês sem postar aqui, obviamente que eu tinha que voltar com um vídeo memorável, extremamente educativo. A minha coleção de revistas A Magia do Egito. Gente, eu sumi por um mês, mas foi por um ótimo motivo. É porque eu estava trabalhando em uma pesquisa que espero que dê certo a longo prazo. E também porque eu estava mudando o cenário de lugar. Ocorreram algumas mudanças aqui em casa. É tanto que, adeus, a parede rosa, agora tem esse verde. Esse verde. E para quem não me conhece, oi, meu nome é Márcia Jamila, eu sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E em minha defesa eu mostrei as capas dessas revistas no meu Instagram, que é esse aqui. E o pessoal em peso pediu para que eu mostrasse essas revistas. Então, vamos lá, né? Vamos lá mostrar essas revistinhas para vocês. E eu não faço a mínima ideia de quando foi que essas revistas estiveram em circulação. O que eu lembro é que a minha mãe era quem comprava. O que normalmente acontecia é que chegava uma edição nova e ela esperava eu chegar da escola pra me dar, então era bem legal. Ou seja, olha a diversão da garota, era esperar chegar da escola pra ganhar a revista. Mas era bem bacana. E eu tenho vagas lembranças de ao menos com essa coleção aqui, ela encheu o saco da jornaleira pra que avisasse quando chegasse. E assim, eu não quero ser saudosista ou algo assim, mas eu lembro que nessa época em que essas revistas foram vendidas, existiam várias revistas de variados temas e muitas eram de história e eram revistas muito boas. E dentre essas revistas estavam as que tinham tema do Egito. Tudo bem que algumas eram bem complicadas, traziam muita desinformação, mas era o que tinha na época, né? Inclusive foi uma das motivações para eu iniciar o meu site e depois iniciar esse canal aqui. Para quem não lembra, para quem não é das antigas, para quem não lembra, o primeiro vídeo daqui, o vídeo qual não está mais disponível nas interwebs, mas tem reação dele aqui no canal. O nosso primeiro vídeo foi uma análise minha de uma revista de história, uma revista de arqueologia, na verdade. Então, só para vocês verem como esse tipo de coisa influenciou muito na minha vida. Essas revistas aqui, A Magia do Egito, eu tenho do volume 1 ao volume 6, mas eu não faço a menor ideia se eu completei a coleção ou se eu perdi alguma no processo. Aí é claro, eu precisava disso mesmo, um vizinho aí acelerando o carro na rua, a troco de quê? A troco de nada. Tá, mas enquanto tá rolando esse barulho na vizinhança, por favor, se inscrevam nesse canal, é muito importante. E eu espero muito chegar a 50 mil inscritos, ia ser bem legal, né? E caso goste do conteúdo daqui, também indica o canal para outras pessoas, porque, né, dá trabalho fazer uns vídeos desse. Dá trabalho, mas é divertido. E é claro, se você estiver gostando desse vídeo ou estiver rememorando a época em que se vendiam várias revistas de história nas bancas. Ainda existem bancas de revista? Existe. Teve revista que antes da pandemia eu comprei em banca de revista. Ai, meu Deus, Jamile. Como diz minha sobrinha, naquela época, antes do coronavírus. Por favor, deixa um like aqui. E me avisa aqui nos comentários se vocês gostariam que eu mostrasse outras edições que eu tenho guardado aqui em casa. Durante a mudança que tava rolando aqui em casa, eu encontrei essas revistas e fiquei assim, de cara, porque uma das coisas que chamou a minha atenção era o valor. Elas custavam R$4,90. Eu acho que uma revista dessa hoje em dia custaria o quê? Uns R$19,90, eu acho. Eu não sei. Deixa aqui nos comentários quanto é que vocês acham que elas custariam hoje em dia. E a propósito, isso aqui, gente, não é sujeira não, é porque essa mesa aqui é mesa de desenho, tá? Então ali é só coisa de lápis e tinta e tal, tá bom? Antes que alguém encrenque. E outra coisa bem legal acerca dessas revistas é que elas eram ricamente ilustradas, era muito bacana. Eu amava ficar olhando essas imagens. Imagine, para uma adolescente, ficar olhando essas imagens, uma adolescente sem perspectiva nenhuma de ir para o Egito. E poder ficar olhando essas imagens, cara. E a internet não era lá tão difundida naquela época. E não tinha o meu site também, né, para que as pessoas pudessem ver essas coisas. Então a gente tinha que contar com poucos sites pingados daquela época, eram pouquíssimos mesmo. E contar com essas revistas também. E olha só, gente, era muito bem ilustrada, muito bem ilustrada. Olha que maravilha essa foto. Muito legal.
Gente, e a propósito, essas revistas foram publicadas pela editora Scala. E antes de gravar esse vídeo, eu fui dar uma olhada pra ver se essa editora existe. E sim, ela existe, ela continua atuando, e era ela quem publicava uma revista de história que eu cheguei a consumir na época da universidade, que é o Leituras na História, eu acho que é assim o nome. Leituras da História, ou é Leituras na História, ou é da História, algum desses. Aí as editoras Scala chama nós pra fazer uma nova coleção dessa aqui, porque era bem bacana. Porém, uma coisa problemática é que eu também fui olhar o corpo editorial e, sinceramente, lendo a lista aqui, eu não vi o nome de ninguém conhecido que seja da especialista em Egito Antigo. Ninguém. Ou seja, né? E assim, o que eu lembro dessa revista, não só dessa, mas de outras coleções que chegaram a rodar aqui no Brasil, eu lembro que elas tinham algumas informações bem equivocadas, mas não problemáticas. Nossa, eu amava essa capa. Amava não, continuo amando, eu acho muito bonita essa capa. E outra coisa que eu achava bem bacana era esses negocinhos aqui do lado, porque enquanto em uma parte a gente tinha um assunto, a gente tinha outro rolando aqui e às vezes era a complementação do que estava rolando aqui. Então eu achava isso bem legal. Mapa das dinastias egípcias. Gente, olha isso aqui, por cerca de R$5. A gente tinha um monte de informação, mas é como eu falei, algumas eram bem equivocadas. Eu amaria ler essas revistas com vocês, pra ver se como era o tipo de conteúdo e tal. Mas infelizmente ia ficar um vídeo muito longo. Mas está aí pra vocês terem uma ideia de como eram essas revistas. Eu tenho outras coleções de publicações e revistas aqui em casa. Na verdade eu tenho uma caixa cheia. Então foi uma grata surpresa encontrar essa aqui. Eu tô tendo aquele momento de nostalgia, porque essas revistas foram por muito tempo minhas companheiras durante a adolescência, então eu tenho ótimas lembranças relacionadas a elas. E elas pararam abruptamente. Essa aqui é a que eu menos gostava, eu não sei por que exatamente. Essa aqui é número 6. Os tesouros arqueológicos do Egito que sobreviveram ao tempo são de número ainda incerto. Além das pirâmides e dos templos visitados anualmente por milhares de pessoas, existem pequenas riquezas enterradas, escondidas sobre os escombros, que estão à espera de serem descobertas, pegadas pelas mãos hábeis de pesquisadores. Enquanto isso não ocorre, podemos nos maravilhar com os grandiosos monumentos egípcios, que parecem nos convidar para um mergulho no passado. As pirâmides de Gizar, cuja construção há mais de 4.000 anos ainda constitui um mistério, nos coloca em contato com a ambição dos antigos faraós, mas também com a obstinação de um povo. Da mesma forma, os templos de Luxor e Karnak, o Vale dos Reis e os cemitérios de Saqqara nos fazem escrever até onde a religiosidade de um povo pode levá-lo. No Antigo Egito, a crença na vida eterna e a veneração pelos deuses resultavam não apenas em orações, mas principalmente em belas construções, monumentos feitos para sobreviver ao tempo, a ambição dos vândalos e a mudança de status político. Boa leitura. Legal, gente. Muito legal. E outra coisa que eu recordei é que essas revistas normalmente vinham no final propaganda de outras revistas de história ou de história, porque algumas, né, eram meio conspiracionistas, ou de livros sobre o Egito Antigo. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Aqui! Olha só, mitologia grega, e ainda vinha falando importado, vinha um valor. Gente, hoje tá bem mais caro o livro de história. Eu não conheço esses autores, não faço a menor ideia. Tem um livro aqui que fala que reproduz parte do Descrição do Egito. Eu não sei quem é esse autor, ou essa autora, mas, gente, tava por R$45. Eu não tenho nenhuma parte do Descrição do Egito. Enfim, a Descrição do Egito foi a primeira obra de egiptologia publicada. Olha só aqui. Eu tô mostrando, mas não quer dizer que eu estou indicando, tá? Porque eu não li nenhum desses aqui. Minto, eu já li esse aqui. E esse livro é podre, é muito ruim, é péssimo. Ele é péssimo porque ele traz um monte de situações históricas totalmente fora do seu contexto. Na verdade, ele é um dos muitos livros conspiracionistas envolvendo esoterismo que eram vendidos naquela época.
Até hoje devem vender também, né? Não duvido nada. Então, gente, é isso aí. Como eu falei, eu não sei se eu tenho uma coleção completa, mas estão aqui para vocês darem uma olhadinha. Lá no Instagram eu vou postar um pouquinho mais sobre eles. Eu vou ler ao menos uma ou duas dessas revistas para escrever uma resenha para vocês lá no meu Instagram. E é isso. Bate saudades. Bate muitas saudades. E o pior é que eu não vi que no meio dessas revistas estava essa aqui, que é da editora Scala também, mas não é da mesma coleção. Ah, O Segredo das Múmias. Eu não sei se teve somente um número. Número 1. Será que eu perdi essas revistas? Eu não lembro de ter outras assim, mas quem sabe durante a organização daqui do cenário se eu encontro mais coisa. Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu curtir. Se inscrevam no canal pra gente bater a nossa meta de 50 mil inscritos. Por favor, eu quero muito chegar a esse número, porque eu acho que é um número bem bacana. E se possível, por favor, torne-se um dos nossos seguidores premium. Você pode fazer através do botão Seja Membro aqui no YouTube, ou então apoiar a gente lá no Catarse. E bom, muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Até mais, gente. Tchau.